Na aula de hoje você vai aprender sobre liberalismo, né? Então, o que é esse liberalismo, né? Liberalismo vai ser uma corrente, né, teórica política, social, econômica, que vai surgir ali a partir do século XVIII, né? Tem muita influência do iluminismo, né? O iluminismo vai ser aquele período onde que a razão vai ser predominante, né? Vai buscar substituir aquele ideário que a gente tinha lá da Idade Média, né? Que é chamada Idade das Trevas, onde a religião, a explicação teológica do mundo predominava. Então, o iluminismo vai romper com esse ideário, né, do discurso teológico, né, e de uma certa forma vai influenciar no surgimento do liberalismo, o liberalismo econômico. Então, o que o liberalismo econômico vai influenciar, né, com essas teorias políticas, sociais, econômicas, né? Ali na Idade Média, o regime absolutista, né, o controle do Estado ou da nação se dava a partir, né, das mãos do monarca, né? Era o monarca que decidia tudo, né? Os rumos do Estado, os rumos da nação. E como o iluminismo vai, de uma certa forma, romper com esse ideário, ou seja, né, as monarquias começam a entrar em xeque, os governos republicanos começam a pipocar, começam a surgir, então o liberalismo vai defender essa ideia da democracia também, né? Ele também vai dialogar com essa democracia, ou seja, romper essa ideia, né, de que o poder fica concentrado nas mãos do monarca, ou seja, então é contra esse regime absolutista. O liberalismo defende mais uma ideia de uma democracia, onde as pessoas tenham as suas liberdades individuais garantidas, né, o direito à liberdade. Então, o que o liberalismo, as características, né, o que o liberalismo defende, né? O liberalismo vai defender aqui o direito à liberdade individual, né, dos indivíduos, o direito à propriedade privada, né? Ou seja, ali quando a gente sai da Idade Média para a transição para o sistema capitalista, a gente não tinha ideia da propriedade privada. Então, surge a ideia da propriedade privada, que o Estado, de uma certa forma, ele tem que garantir que os indivíduos tenham a sua propriedade privada. E o livre mercado, o que o liberalismo defende? O livre mercado, a não intervenção do Estado, né, no mercado. Ou seja, o que é isso? O Estado não pode intervir na negociação, nos preços. Segundo os teóricos liberais, especificamente o Adam Smith, depois a gente vai voltar aqui um pouquinho nele, ele defende a não intervenção do Estado no mercado. O que ele está querendo dizer com isso, né? Que o mercado ele se autorregula, ou seja, que os empresários, eles que devem colocar os preços. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil agora, né, do preço dos combustíveis, né? Então, seria o empresariado que definiria o preço do combustível. O Estado, ele não tem autorização para intervir na regulação dos preços, né? Segundo os teóricos liberais, o mercado se autorregula, né? O liberalismo também vai defender, então, o direito à liberdade, né, à propriedade privada, né, e ao livre mercado. Aqui a gente tem dois teóricos, né, que são muito influentes na perspectiva liberal. O John Locke, né, chamado de pai do liberalismo, ele vai defender a ideia que o Estado ele tem que garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Ou seja, né, o Locke ele vai formular uma teoria para pensar como vai surgir o Estado moderno. Ele é chamado de um autor contratualista, né, que defende essa perspectiva liberal. Então, segundo ele, o Estado ele deveria, de uma certa forma, garantir, né, a propriedade privada dos indivíduos, garantir o direito à vida dos indivíduos e garantir a liberdade. Então, a vida, a propriedade e a liberdade, o Estado teria que garantir essa perspectiva do John Locke. O Adam Smith, ele vai ser o teórico, né, ele é posterior ao John Locke, né, ou seja, mais contemporâneo. E ele que defende a ideia do livre mercado, ou seja, a ideia que o mercado se autorregula. O Adam Smith ele é famoso por uma frase da mão invisível do mercado. A gente citou o exemplo ali da gasolina, né? O empresariado, digamos que coloca o preço do combustível lá em cima. Se, né, a população não comprar, né, segundo essa perspectiva liberal, né, não consumir, então o mercado vai ter que baixar esse combustível para que esse combustível seja consumido pela população. Então essa perspectiva de o livre mercado, ou não intervenção do Estado no mercado, é uma perspectiva do Adam Smith. Bom, então o liberalismo econômico ele vai defender essa ideia, né, das liberdades individuais, né, da primazia ou da preferência do indivíduo em relação ao coletivo. Então, sempre o indivíduo vai ter preferência em relação ao coletivo, né? Então,
é mais uma premissa individualista, né? Então, por isso, existe uma certa ressalva, uma certa crítica em relação às teorias liberais. Podemos pegar o exemplo assim de uma sociedade muito desigual, como a sociedade brasileira, né? A gente vê aí a condição das pessoas morando em situação de vulnerabilidade social na rua, né? As favelas, entre outras coisas, né? O Estado liberal, né? Como ele tem essa perspectiva mais individualista, né? Ele não está preocupado com a coletividade. Se eu estou bem, tá tudo bem, né? Enquanto a sociedade está ali se degladiando, desigual. Então, se eu estou bem, está tudo certo, né? Porque eu estou focando numa premissa individual ou individualista. Então, essa é uma das ressalvas que é feita em relação à teoria liberal. Mas aí existe, né, os posicionamentos, as escolhas de vocês, e vocês decidem aí, né, se a teoria liberal serve para você fazer a leitura da estrutura social ou sim, não serve, né? Bom, pessoal, essa é a nossa aula sobre liberalismo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, sigam o nosso canal e até a próxima.